Hello! Olha só! Vamos entrando, mais uma live às 11h11. Esse horário tão especial, esse horário aí de conexão mundial dos nossos guias espirituais, horário de despertar. Hoje a gente vai falar sobre coisas mais materiais. Bem-vindos! Esperar a Nath entrar, que hoje a live é com ela. Hoje a live é com ela e nós vamos estar falando uma visão mais business. Olha aí quem entrou. A Lina maravilhosa, sejam bem-vindos. Vamos lá. E aí? Vamos aguardar ela entrar. Ai, que legal, amiga! Oi, amiga! Oi, amiga linda! Tudo bem? Como é que tá? Eu tô ótima, e por aí, tudo certo? Tudo ótimo. Deixa eu deixar um pouquinho mais longe aqui, né? Vamos lá. Então, tá aí, tudo certo? Tudo Tá certo. Bom dia pra todo mundo, Bom dia! né? Esse horário maravilhoso aí, 11h11, que eu tô fazendo minhas lives diárias. Portal maravilhoso, né? Só de positividade, só de coisas boas, que é isso que a gente quer compartilhar com todo mundo, né, amiga? Com certeza. Vamos Então, compartilhar. vamos falar hoje. Eu anotei aqui até pra gente poder seguir uma linha de raciocínio, Ótimo. porque eu assisti o teu vídeo, que eu quero dizer que eu achei incrível, até por isso que eu te convidei pra gente fazer essa live linda, maravilhosa, pra levar informações. Que eu acho que Muito as pessoas obrigada. estão muito precisando dessas informações nesse momento, né? De quarentena, aí que tá todo mundo em casa, todo mundo na incerteza do que vai acontecer depois dessa quarentena. As pessoas não podem sair de casa mais para trabalhar, então, tipo, tá meio que mudando um pouquinho o contexto das coisas. Tem muitas pessoas que ainda não caiu a ficha, né? E ainda ficam se alimentando com essas notícias, essas informações que a televisão, que a mídia acaba passando, então entra nesse desesperinho. E a gente acabou conhecendo ferramentas, né, muito tempo antes disso tudo acontecer, então a gente já naturalmente tá levando tudo isso mais na boa, né? Porque a gente já Com tem certeza. uma outra visão das coisas. Então acho que é muito bom a gente estar podendo fazer essa live e poder passar essas informações para as pessoas. Então quero dizer que eu adorei o teu vídeo. Tá? Ai, obrigada. Eu te amo muito de coração. Eu também muito, amiga. Pessoa, o teu trabalho, tudo que tu tá se tornando e que tu tá levando para as pessoas. Eu acompanho sempre as tuas publicações, as tuas coisas. Eu adoro muito mesmo. Eu me vejo muito também em ti, né? Quando eu comecei aí nessa vida. Ai, amiga linda. Muito obrigada, amiga. Sério. Isso me motiva muito, sabe? A eu continuar me melhorando, buscando informações também no meu próprio autodesenvolvimento. Estamos juntas, amiga. Fico muito feliz, fico muito lisonjeada com as tuas palavras. Tu sabe que esse sentimento ele é muito recíproco, né? Te admiro demais. Eu te amo, né, amiga? Por isso que a gente tá aqui, né? A gente tem esse propósito também. A gente se identifica nesse propósito de querer compartilhar com o maior número de pessoas, de poder ajudar o maior número de pessoas, compartilhando aquelas informações que fazem diferença na nossa vida, né? No nosso crescimento, no nosso desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional, financeiro, né? Tudo aquilo que faz a diferença, uma diferença positiva pra gente, a gente quer poder ajudar o maior número de pessoas também, né? Que é a nossa missão aqui, né? Então, e assim, eu fiquei muito feliz. Né? Quando a gente descobre de fato um propósito e um porquê que a gente tá fazendo as coisas, tudo começa a fluir, né? É impressionante. Exatamente. A gente vira uma máquina motora de todos os dias aprender a nos automotivar para poder realmente ir atrás e conquistar aquilo que a gente quer. Exatamente, é aquela coisa, a gente começa a evoluir e a gente fica viciado nessa evolução que a gente quer, né? E a gente quer que todo mundo evolua junto com a gente. Todo é isso mundo que é. Todo mundo.
E é por isso que eu fiquei muito feliz, assim, amiga, de tu ter me convidado para participar da tua live, né? Para poder estar compartilhando com as pessoas, com mais pessoas, todas essas informações que fazem tão bem pra gente, para poder fazer bem pros outros também, né? E não só pra gente, né, Ná? A gente vê o quanto isso faz bem pra tanta gente. Tantas e é pessoas. óbvio que a gente não consegue não compartilhar. E aquela coisa, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado, né? Então, vamos lá. E assim, e esse tema, né? Eu acho que sensacional a gente estar aproveitando essa quarentena, um momento que muitas pessoas estão sofrendo, né? Por vários motivos, né? Pela questão da saúde mesmo, pela questão financeira, profissional, pelas notícias, né? Que a televisão nos traz e tudo mais. Então, eu acho sensacional a gente buscar ter essa iniciativa de trazer luz para as pessoas, né? De buscar trazer mais paz de espírito, soluções, né? Porque, assim, o que a gente vê que a grande maioria das pessoas está passando agora nessa quarentena? Muitos problemas, né? Problemas em vários sentidos. Problemas na vida pessoal, na questão de saúde, o medo da doença, né? Ou a questão da doença mesmo, né? A questão da saúde mental, psicológica e emocional, né? Muitas pessoas sofrendo de ansiedade, de tristeza mesmo por estarem fechadas dentro de casa, por estarem enclausuradas, né? A questão financeira e profissional. Muitas pessoas autônomas que trabalham saindo, né? Trabalham na rua e tudo mais, elas sofrendo por não estar podendo trabalhar agora em razão da quarentena, né? Ou então de elas enxergarem que, ó, pessoa que só tem uma fonte de renda e tem aquele trabalho e está sendo impedida de exercer o trabalho dela. Aquele desespero de pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu vou ter meu dinheiro, né? E assim, ó, o que eu tô observando também é que não é nem só essas pessoas que são autônomas ou as pessoas que são empregadas mesmo, né? Mesmo que acabam tendo que ficar em casa porque a empresa teve que parar e daí não sabe se volta, se não volta, se vai ser demitido, se não vai ser demitido, né? Aquela guerra interna, assim, que as pessoas acabam entrando. Mas até os próprios empresários grandes, né, Ná? Com certeza. Tem muita gente que não estava preparada. Então, assim, é importante a gente também saber construir bases e raízes mais sólidas, né? na nossa vida, né? Exatamente. A gente não estava esperando por esse vírus aí, né? Que veio transformar tantas coisas na nossa Exatamente. vida, Imagina os empresários, custo fixo, loja fechada, funcionário. A gente vê vários perfis de pessoas diferentes sofrendo muito, né? E é bem o que tu disse. Todas essas pessoas têm alguma. O que a gente tem que buscar enxergar? Todo desafio traz consigo, sim, uma semente de algo positivo. Claro. Uma semente. Eu gosto de falar que é uma semente, porque depende da gente fazer essa semente brotar. Ela, né? Todo dia Exatamente, exatamente. Que a gente pare e busque o que essa situação está me trazendo de aprendizado. Porque ou a gente ganha ou a gente aprende, né? Diretamente com as situações. Né, Ná? É um exercício a gente trabalhar a nossa mentalidade positiva todos os dias. Né? Com certeza. É um exercício. Banho, exatamente, como escovar os dentes. A nossa autoestima, né? diariamente. Exatamente, porque assim, ó, tem gente que diz assim, não, mas eu sou assim. Não, mas ninguém é uma pedra. A gente tá aqui para evoluir, a gente tá aqui para se lapidar, a gente tá aqui para aprender novas coisas, né? E realmente, essa questão do pensamento positivo faz toda a diferença, né? E faz parte do pensamento positivo quando a gente está numa situação desafiadora, numa situação problemática, o quê? Ao invés de a gente ficar focando no problema, a gente focar em solução. Porque tudo aquilo que a gente foca aumenta, né, amiga? A gente sabe disso. Tudo que a gente foca aumenta. Então, assim, a gente tá numa situação desafiadora. Se as pessoas ficarem focando nos problemas, os problemas vão se tornar cada vez maiores. É engraçado você tá falando isso. E eu postei isso hoje no meu Insta, né? Que a gente não vi? Tá focando a nossa energia nos problemas e nas coisas antigas, na forma de como a gente via as coisas antigas. A gente tem que começar a colocar a nossa energia para novas soluções, para como vai ser a partir de hoje. Porque é sempre o agora que importa. O agora. Exatamente. Então, exatamente. O passado já passou. Vai ser totalmente diferente a partir de agora. Totalmente. O nosso mercado, tudo que a gente vai viver agora. O mercado vai mudar, as estruturas financeiras vão ser completamente derrubadas. Porque a gente tem que começar do zero. E as pessoas vão começar a perceber que o dinheiro físico não é a real prosperidade para a vida, né? E que é muito mais coisas que englobam.
Exatamente, exatamente, é exatamente isso. E assim, o que que tem de positivo agora? A gente tem que usar o desafio como uma ferramenta para a gente melhorar, para a gente se reinventar. Agora é o momento da gente focar no aprendizado e a gente se reinventar visando as soluções, focando nas soluções, né? Novos padrões de vida vão começar Exatamente. agora a começar a acontecer. Exatamente. E é o que a gente, onde eu e a Ju, a gente se conheceu através de uma ferramenta que a gente desenvolve, que já é algo bastante inovador, né? Muitas pessoas, elas não enxergavam ou não enxergam, né? Não tem a visão do que é esse projeto que a gente desenvolve, essa ferramenta que a gente utiliza para construir mais liberdade financeira, para poder ajudar mais pessoas, para promover qualidade de vida, né? Muitas pessoas não entendem. Se ajudar também, né? Porque, desenvolver. É uma coisa que eu, obviamente, vou levar a minha vida inteira para as pessoas, porque isso revolucionou a minha vida inteira. Completamente. Foi ela, inclusive, que fez eu parar para pensar qual era o meu propósito de vida, por que eu estou aqui. E isso revelou meu propósito de vida maior, que é ajudar as pessoas. Então, tipo, eu só sou a pessoa que eu sou hoje por causa dessa ferramenta. Exato. E isso é maravilhoso, né? Essa aqui, o que acontece? Muitas pessoas agora que elas estão parando para refletir, para poder enxergar quais são os caminhos, né, mais adequados para o nosso momento atual. O mundo está mudando, a sociedade está mudando, está se transformando e essa pandemia veio para nos obrigar a parar e enxergar esse novo mundo que está chegando, né? Eu dizia assim, ó, que a moda das pessoas estava sendo a frase "estou na correria", né? Que eu encontrava as pessoas... Normal. E fulano, como é que tu tá? E as pessoas... Tá, correria. Eu tô bem ou eu não estou bem. As pessoas falavam, eu estou na correria. Exatamente. A ela veio pra dar no meio dessas pessoas, né? Pra, agora parou a correria, obrigado a ficar em casa, a parar, a refletir, a pensar e entender o que tu tá fazendo na tua vida e o que tu quer fazer dela a partir de agora. Qual é o momento que tu tá inserido na sociedade? Exatamente. Exatamente isso, né? E assim, esse vídeo que tu tá compartilhando comigo, né, amiga, que tu gostou e tudo mais, esse vídeo eu pontuei alguns ensinamentos, né? Que são coisas que realmente fazem toda a diferença, né? E eu lembro que um deles que eu trouxe é a questão da importância de a gente ter mais de uma fonte de renda, né? Que já é um ensinamento tão tradicional, que todo mundo já ouviu falar, a gente não pode colocar todos os ovos em uma mesma cesta. Tem que diversificar as fontes de renda. É uma questão uma estratégia inteligente, né? Sim. Porque quando eu vi isso, eu vou só complementar, porque assim, ó, a gente fala texto porque para nós ficou uma coisa muito óbvia, né? Mas tem gente que nunca escutou essa expressão. E quando eu escutei isso, me fez total sentido. Eu lembro que assim, ó, eles explicam, né? Que são várias... Digamos que tu tem só uma cesta com ovos. Daí, de repente, vem uma raposa ali e rouba os teus ovos. Fudeu, tu não tem mais nenhum ovo pra comer, porque a raposa roubou tudo. Agora, se tu tiver várias cestas e elas espalhadas, se vier uma raposa, ela não vai comer todas, ela não vai achar todas. Ela vai ali, vai comer uma, vai comer duas. E o que quer dizer isso? Se tu tiver só uma fonte de renda, se acontecer qualquer coisa com isso... E tu se der mal, tu vai realmente não ter da onde tirar o teu sustento, né? Então, exatamente. Tem várias fontes de rendas e de várias formas. Tem um casal que eu conheci que eu fiquei chocada quando eu descobri que os dois, tá? Eles têm 2 filhos, os dois trabalhavam trabalham, acho que até agora mas eles trabalhavam os dois na mesma empresa e a empresa estava ruim. Então tu imagina os dois sustentar com a única fonte de renda, ser a mesma ainda fonte de renda, e de repente isso acaba. Imagina. Família, né? As pessoas elas ainda veem o dinheiro como o grande vilão da história. Então, exatamente. O dinheiro, ele sempre não, né? Porque a gente está mudando esses padrões. Mas ele é a grande discórdia e de término de muitas famílias, né? Com certeza, com certeza. É aquela coisa, né? Aquela frase famosa que dizem assim, dinheiro não traz felicidade. Mas a gente sabe muito bem que a falta do dinheiro traz infelicidade, né? Então, assim... Se não te faz falta, dá teu dinheiro pra mim, então vai ser... Passa pra cá, vou passar minha conta, vou deixar aqui a minha conta bancária. Dá tudo teu dinheiro, vai ser feliz. Mas é bem isso, né? E é bem isso que tu disse, né, Ju? Imagina,
não é inteligente, né, a gente colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, não é inteligente a gente contar só com uma fonte de renda. A gente pode e a gente deve ter fontes de rendas alternativas, né? Todo mundo tem um tempo livre que perde em Netflix, que perde em Instagram, que perde fazendo algo que não vai te agregar nada, ou, né, um tempo desperdiçado. Por que não usar esse tempo livre para construir rendas alternativas, né? E elas existem, elas estão aí, só que a gente só precisa enxergar, a gente precisa ampliar nosso campo de visão e ver essas opções, né? Sim. Não, e assim, ó, a gente acaba acostumando a fazer isso, né? Eu mesmo tenho que muito me organizar no meu dia, senão quando vê eu tô ali, ó. Eu chamo de punhetear a internet, entendeu? Não tá fazendo nada, tu tá só aqui, ó, entendeu? Rolando tela, o Paulo fala, rolando tela. Então assim, e a gente assim, ó, quando a gente pra ter uma agenda mesmo e organizar o nosso dia, a gente vê o quanto de tempo a gente tem e que a gente desperdiça ele. Exatamente. Né? Assim, ó, quando tu realmente tem um propósito, tu descobre que tu tem um propósito, que tu tem mais ferramentas que podem te ajudar e que tu tem tempo pra isso, tu começa a ver que tu tem o teu horário do almoço, às vezes que tu pode dar uma focadinha em te melhorar. Tu tem o teu horário da noite inteira, das 7 horas, das 8 horas até a meia-noite. E às vezes as pessoas ficam ali só ou vendo filminho pra passar o tempo, ou vai lá no futebol também pra dar uma torcida, assim. Não que essas coisas não sejam boas e que tu não possa fazer. Eu também faço, tenho meus momentos de lazer, mas não só ter lazer, porque no fim tu acaba só desperdiçando o teu tempo. Exatamente isso. É algo que a gente sabe aproveitar melhor o nosso tempo, né? Para coisas que realmente importam. Olha só hoje, eu tenho certeza absoluta que hoje, com essa pandemia que tá rolando, né, que a gente tá vivendo hoje, tenho certeza absoluta que muitas pessoas se arrependeram de não terem antes construído uma fonte de renda alternativa, de não terem antes pensado em outras formas de construir renda, de construção de renda passiva também, né? Então, assim, existem as possibilidades, a gente só precisa enxergar e ter consciência dessa importância, né? Então, o primeiro ponto que até a gente conversou, né, Ju, que eu falei lá naquele vídeo também, ter mais de uma fonte de renda é algo essencial, é algo que tudo bem, não adianta ficar sofrendo que não construir uma fonte de renda alternativa antes da pandemia. O que importa é o agora, que nem tu falou, é o presente. Então, isso. Vamos buscar isso agora. Então, né? Isso eu acho uma coisa importante falar, Ana. A gente tem que aceitar quem a gente é agora, quem a gente está agora. E entender também que a gente não é isso, que a gente está isso. Isso. E assim, no caso, antes de tu conhecer esse modelo de negócios, e antes de eu conhecer esse modelo de negócios, eu estava contadora e tu estava advogada. Exatamente. Só que a gente não é essas formas que a sociedade nos impõe. Engessar a gente. A gente pode ser muitas outras coisas ao mesmo tempo. É que nem aquele lance assim, eu estou contadora, mas eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de tirar fotos, eu gosto muito de cantar. Então eu não preciso ser só uma coisa, eu posso ser outras coisas. Com certeza. Ficando engessadas em um papel, né? Em um estereótipo, né? Engessadas. E tudo isso. Tu tem que escolher uma profissão, e daí tu vai seguir essa profissão agora pro resto da tua vida, tu só vai ser isso, e não importa o que aconteça. E daí tu ficava na mesma empresa, às vezes até a empresa, tu terminar ali o tempo necessário para se aposentar e esperava o INSS. Só que toda a estrutura do mundo mudou. A gente está revolucionando tudo por causa da internet, da informação. Exato. E aí, isso que tu falou agora, Ju, é essencial a gente trazer bastante ênfase nisso. A questão da internet, né? Hoje em dia, já, na verdade, muito antes dessa pandemia surgir, a gente já vem vivendo um mundo digital, né? A internet é uma ferramenta moderna, uma ferramenta que faz total diferença para a nossa vida, né? Hoje tudo funciona de uma forma online. E antes mesmo da pandemia aparecer, se o nosso negócio, se a gente não tem uma fonte de renda que funcione 100% através da internet, o nosso negócio já está ultrapassado, né? Porque a gente já vem vivendo essa era digital há bastante tempo. E hoje, com essa questão da pandemia, mais do que nunca as pessoas estão enxergando de como é importante ter uma fonte de renda que tu pode desenvolver de casa, né? Uma fonte de renda que funcione através de uma plataforma online. Se a gente parar para pensar hoje, né? Pensa só. Qual é a maior empresa de transportes que existe no mundo hoje? Uber, né? E o Uber é uma plataforma online. E o BlaBlaCar
BlaBlaCar tá vindo aqui, ó, encostadinho. Ontem até eu tava falando, eu fui fazer a unha e a mulher falou assim, ah, tu tem carro? Eu falei assim, não, não tenho carro. Eu vendi meu carro, hoje eu só ando de Uber, de BlaBlaCar. Porque eu acho que isso é uma revolução pra gente, sabe? Com certeza, com certeza. É luxo tu ter um bem, né? Hoje em dia não é mais, porque existem não muitas formas de tu viver nessa vida. Exato. Né? De poder ter também os teus próprios luxos. E a gente descobre que os luxos são outras coisas. E isso é uma outra aprendizado de educação financeira, né? Porque tu ter um carro, tu tem, claro, análise do caso concreto de cada pessoa, né? Mas é um passivo, é um dinheiro que tá indo. Às vezes é uma forma mais inteligente tu investir em ativos, em outras formas, outras oportunidades que vão te gerar renda e não fazer tua renda ir embora, né? Que nem tu mesma disse, hoje tu não vem uma necessidade de ter o teu carro, que vai te dar uma despesa, mas sim tu sabe que tu tem plataformas, tu tem ferramentas que vão satisfazer a tua necessidade de se transportar sem te gerar tanta saída de renda, né? Que são mais inteligentes na questão de educação financeira, né? E tu tem formação, né? Na tua formação é isso, né, Ju? Tu tem uma formação acadêmica. Eu formei, né, a long time. Aquela rotinha que bonita só por causa dos produtos que eu uso. Mas realmente, né? Eu me formei em contabilidade. Olha só, daí eu me pós-graduei em controladoria, auditoria e finanças pela FGV, que não por nada é considerada uma das melhores, né, do mundo. Com certeza. E ali eu fui descobrir que o sistema realmente, ele é extremamente fechado e quer nos manter preso ao que ele construiu, porque eu tava dentro ainda da pós, antes de eu me formar, eu percebi que eles estavam me ensinando a ser empregada. Porque eu via que realmente para mim ter um ativo maior na minha vida, né, para mim construir uma riqueza que me desse mais tempo e liberdade de vida, eu ia precisar ter um negócio próprio, né? Eu construir algo grande mesmo. Exato, porque a gente sabe, não é? Sendo funcionário, tu não vai construir liberdade financeira. Só que tu vai ter que trabalhar os teus 35 anos lá. Eles me ensinavam só a ser empregada, a ter mentalidade de empregado, Então, assim, eles me ensinaram a gerir uma empresa de negócios, mas eu teria que gerir a empresa de outras pessoas, não a minha. E para mim construir a minha, eu preciso construir uma mentalidade toda. Empreendedora, uma mentalidade diferente. Várias coisas, sabe? Assim, ser empreendedor e outra, isso que eu ia falar que acho que cabe muito nesse tempo que a gente está vivendo. Porque a nossa geração, a gente pegou todas as maiores crises econômicas do nosso país, né? Então, assim, quando a gente se formou, a gente começou já a pegar uma crise que começou a gerar uma estabilidade. Então, a nossa geração meio que já se adaptou desde o início a buscar novas habilidades, né? Porque a gente acaba, às vezes, fazendo faculdade de uma coisa, mas daí a gente tá fazendo outras duas, sei lá, tem um emprego ali para poder ter o dinheiro necessário para poder pagar as contas. Então, a gente nunca fez uma coisa só. A gente geralmente faz duas. A não ser que tenha alguém pra te ajudar, né? Financeiramente. Mas todos os meus amigos que eu conheço, por mais que tava lá estudando engenharia e fazendo, sei lá, sendo funcionário lá de engenharia, sei lá, para aprender, tava também fazendo uma outra atividade, né? Só que sempre a gente tá daí, no caso, trocando tempo por dinheiro, a gente tá vendendo. Correndo atrás da máquina, naquela rodinha dos ratos, a gente fica naquela roda absurda, a gente tá sempre trabalhando. Viver pra pagar boletos. A vida não é só pagar boletos, né? Porque daí a gente tá sempre junto com aquelas pessoas que pensam do mesmo jeito, né? E a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, né? Exato. Então a gente fica naquele ciclo assim interminável. Exatamente, é bem isso. E assim, é uma questão de mudando a mentalidade. É uma questão de a gente ir mudando a mentalidade, né, Ju? Mudando a mentalidade e se adequar às mudanças da sociedade, às mudanças globais, né? E aí, por isso que entra a questão da internet, né? Poxa, a internet é uma ferramenta fantástica. E através da internet a gente consegue, sim, construir uma fonte de renda, construir o nosso próprio negócio, né, Ju? E pensa só, hoje, que nem a gente estava conversando, né? É uma questão de adequação. A maior empresa de transportes do mundo hoje, Uber, o BlaBlaCar tá ali do lado, né? Plataforma online, não tem um automóvel próprio.
são pessoas particulares, né, desenvolvendo sua própria fonte de renda e o dono da Uber crescendo com isso. Maior empresa de hospedagens é o Airbnb. Então, as plataformas online estão ali para a gente poder desenvolver, para a gente poder crescer. É uma ferramenta essencial, né? E a gente tem que se adequar e se reinventar. Isso eu vejo também muitos empreendedores do tradicional, né, que acabaram se encontrando agora numa situação bem desafiadora, né, com a pandemia, custo fixo do estabelecimento, funcionário e o estabelecimento fechado e tudo mais. Então, que a gente saiba aproveitar essas ferramentas como a internet para também usar ao nosso favor na nossa construção, no nosso crescimento financeiro, profissional como um todo, né? Eu acho que assim, a gente não precisa fazer uma coisa só. A gente, né, que nem eu falei, a gente desde o início, a nossa geração já meio que veio se acostumando a fazer mais de uma coisa, né? Exato. Pode muito bem fazer o que a gente ama, fazer o que está dentro da nossa essência, da nossa vontade, do que a gente acredita, né, pra nós seguir, assim, carreira, vamos dizer assim. Mas a gente pode se beneficiar usando essas ferramentas digitais que já existem e dessas empresas já estruturadas e construídas, porque ser empreendedor e construir uma empresa não é fácil. Não. Eu, como me formei em contabilidade, eu sei a dificuldade que é também de manter uma empresa estruturada física, né? Até pelos próprios impostos que o governo Fora que assim, né, Ju, aquela coisa, altíssimo investimento inicial, né? Para você ter uma empresa. Só um local físico já é um aluguel altíssimo, funcionário, estoque, a própria estruturação, que nem tu disse, estruturação, elaboração de um produto, né? Tudo uma questão que não é algo assim simples, né? Então, assim, tem várias formas de trabalhar hoje em dia. A gente só precisa buscar essas ferramentas, abrir a nossa mente, né? Manter ela como um paraquedas, como dizem, né? Manter a nossa mente sempre aberta, sempre recebendo informação e usando o que faz sentido para ti e o que não faz, né? Então, assim, tem ferramentas já construídas e criadas e que podem nos dar riqueza, começando do zero e tendo para nós construir mais tempo e liberdade. Porque a gente tem liberdade, a gente também vai ter mais tempo para fazer exatamente o que a gente gosta e não ficar preso a trabalhar por propósito, né? Não só para trocar o tempo por dinheiro mesmo, né? Trabalhar por propósito, por amor, né? E trabalhar com prazer. A vida pode ser boa, a gente veio para ficar, para ser feliz, né, Ju? A gente não precisa dar conta, né? Pelo amor de Deus. Exato, e a gente não merece ser feliz só da sexta até o domingo, né? A gente tem que ser feliz a vida toda. E isso é uma coisa que, infelizmente, todos os dias. O meu aprendizado nos últimos anos foi, assim, entender que não importa o dia da semana. Todos os dias é um novo dia para mim ser feliz. E eu preciso todos os dias. Sabe? Todos os dias. Assim, antes eu tava nessa, tipo assim, domingo era aquele desespero quando eu escutava a voz do Faustão. Não, era uma tristeza, né? Mas é que a gente... Isso a gente... Então, meu Deus, era cordinha pra se enforcar. Na hora de dormir, tem que acordar no outro dia pra trabalhar. Exato. E a gente vivia isso, né, amiga? E a gente... Meio que a gente ultrapassou essa faixa, assim, né? A gente saiu dessa situação e a gente quer que as pessoas saiam também, né? Que as pessoas vivam isso também, né? Porque eu me lembro disso exatamente. Eu chegava no domingo e isso me incomodava, na verdade. Porque eu sempre fui assim, né? Só que agora eu sou mais feliz, né? Eu sou feliz. E aí a questão é que, assim, uma coisa que me incomodava no meu cargo público, quando eu era concursada da prefeitura, né? Eu era concursada. Era aquela coisa de chegar de manhã, bom dia. E muitas pessoas dizerem assim, já é 18 horas? Chegar na segunda-feira, boa semana. E a pessoa, já é sexta? Poxa, não precisa ser assim, né? Não precisa ser assim. E assim, uma coisa que tu falou, Ju, que eu concordo plenamente. Buscar informações, né? A gente tem que buscar informações, a gente tem que abrir a mente para buscar informações e não opiniões. Porque às vezes uma pessoa que não tem experiência naquele assunto, não sabe nada daquele assunto, dá opinião de algo que ela não conhece. As pessoas falam muitas coisas que nós não sabem, né? Então que a gente busca informações sólidas. Então eu já vou deixar aqui uma dica de um livro. Top, ó. Eu vi uma coisa hoje tá numa live, que para te ter sucesso, tu precisa tampar os teus ouvidos. Tu não pode dar bola para a opinião dos outros. Tu precisa se cercar de informação e Exato. Porque o que teu coração vibra sempre vai ser verdade. Com certeza absoluta. Exatamente isso que tu falou. E
E é bem isso, a gente tem que se cercar de informações, né? Porque opinião todo mundo tem, todo mundo pode dar, né? E às vezes é uma pessoa que não construiu, não tem experiência numa questão de educação financeira, de empreendedorismo, e aí tu vai pedir a opinião dessa pessoa, essa pessoa não vai ter uma informação sólida. Então que a gente busca informações. E nesse assunto que a gente está falando de educação financeira, empreendedorismo, um dos livros que é um clássico, acredito que todo mundo já ouviu falar, muitas pessoas já leram, que eu super indico para as pessoas terem mais consciência, né, da questão de educação financeira, empreendedorismo, é o livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, um dos maiores educadores financeiros que existem no mundo, né? Que um dos clássicos de educação financeira e empreendedorismo, acho que é essencial esse livro, né? Tu não acha também? Tu acha também, né, amiga? Com certeza, esse livro, assim, ó, fez assim na minha cabeça. Esse e o negócio século XXI, né? Exato, esse aqui é outro, né? E sabe que é o mesmo autor, ó. Mesmo autor do livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? O Robert Kiyosaki, um dos maiores educadores financeiros, maiores escritores que falam sobre empreendedorismo, educação financeira, informação de valor que faz diferença na nossa vida, né? Então que a gente se cerque de informações, né? Porque isso aqui vale ouro, isso aqui transforma vidas, né? E os ensinamentos que ele traz, né, do Pai Rico, o Pai Rico, Pai Pobre. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, diversificar a fonte de renda e outro ensinamento essencial. Construir renda passiva, né, amiga? Construção de renda passiva. O que é isso, né, gente? Muita gente, eu mesma, na primeira vez que eu ouvi, eu falei, que renda passiva? O que é isso, né? O que é renda passiva, né? A gente gosta de diferenciar. Vamos falar do quadrante, né, Ju? Quadrante financeiro. O quadrante é a informação mais preciosa para a humanidade no século XXI. Eu tenho até um caderno aqui, uma caneta pra gente desenhar o quadrante. Vou desenhar o quadrante, então, né? Vamos desenhar o quadrante financeiro. Pessoal, a gente quer, ó, tô perguntando o livro, né? Depois a gente vai anotar aqui, ó, o livro que eu mostrei é esse daqui, ó, O Negócio do Século XXI. É do Robert Kiyosaki, ó, se vocês quiserem printar a tela. Deixa eu dar um sorriso aqui pra print. Mas é o Negócio do Século XXI, do Robert Kiyosaki, é o mesmo autor do Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro transformou a minha vida, tá? E assim, e o que a gente aprendeu com esses livros do Robert Kiyosaki, eu e a Ju? A gente aprendeu como que está distribuído o dinheiro no mundo. Tendo consciência de como que existe, como é que é a distribuição de dinheiro no mundo, de acordo com perfis de profissionais, né? E a gente entendeu isso porque o Robert desenhou. A melhor forma de a gente entender alguma coisa é desenhando, né? Então o Robert desenhou para explicar como é que está distribuído o dinheiro no mundo. E eu vou desenhar aqui para vocês entenderem também. Maravilhosa! Né? Gente, presta atenção que essa informação é ouro. Isso revolucionou, de fato, a minha forma de ver as coisas. A minha também, não, revolucionou. Antes de começar, deixa eu contar isso, porque isso assim, tá, ó, conta. Realmente é de cair o butiá dos bolsos. É isso aí, né, amiga? Gente, quando eu fiquei sabendo desse quadrante, a informação foi tão assim pra minha cabeça que eu cheguei na hora e fui falar com um dos meus professores de FGV, da pós, tá? E eu cheguei pra ele e falei assim, professor, já ouviu falar no quadrante Robert Kiyosaki? Sei o que? Ele, não. E eu, mas nem no livro, porque, porra, foi um best-seller, foi um dos mais vendidos do mundo, né? O que dá muita visão de finanças pra gente. Dele, não ouvi falar. E isso também eu observei, né? Que, tipo, de 10 pessoas que eu perguntava se tinham lido esse livro, 9 não tinham lido. E a uma pessoa que tinha, às vezes, o livro em casa também não tinha lido. Leu e não, sabe? Não terminou de ler, sei lá. Porque a gente não tem hábito de ler. Então, a importância de colocar a leitura na nossa vida, né? Nossa, e é que nem tu falou, tem gente que diz assim, ó, não gosto de ler, mas é um hábito que a gente constrói. Então, que a gente cria uma meta, vou ler 5 páginas por dia, vou ler 20 minutos, 15 minutos por dia. Tu vai ver que daqui a pouquinho tu vai começar a gostar e vai se viciar. E cada livro que a gente lê, eu penso assim, meu Deus, que bom que eu tô sabendo disso, como é que eu não sabia disso antes? E é assim, gente, uma coisa é essencial que a gente tenha consciência. A nossa mentalidade cria a nossa realidade. Total. Então, se a gente quer ter uma realidade, se a gente quer viver uma realidade melhor do que a gente está vivendo hoje, a gente tem que melhorar a nossa mentalidade. Simples assim. E como que a gente melhora a mentalidade? Com aquilo que a gente coloca para dentro da cabeça, com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente escuta, né? Então... Exato.
Mas Então, continua, amiga. Complementada. Aí falei pro meu professor, ele não conhecia, eu expliquei pra ele e ele ficou chocado. Daí eu pensei assim, cara, como é que o meu professor de FGV não tem essa informação que é pra mim a mais preciosa, sendo que eu estava fazendo exatamente um curso pra entender a economia e o financeiro, gente, eu fiquei assim, ó. Então vai lá, ensina pra gente aí o quadrante, que é lindo, maravilhoso. Vamos lá, então. Tá, o quadrante, gente. Então, assim, ó, pra quem eu vi que tem gente entrando agora, pra todo mundo entender. A gente tá falando aqui, eu e a Ju, a gente tá falando sobre a situação atual, pandemia, educação financeira, empreendedorismo, informações que trazem soluções para os problemas atuais que as pessoas estão vivendo, tá? E aí, o que a gente estava falando? Sobre um livro do Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, O Negócio do Século XXI, que trouxe uma informação que mudou a minha vida, mudou a vida da Ju, mudou a vida de muitas pessoas, que é uma consciência, tomada de consciência. E o que o Robert traz nesse quadrante? Ele explica como que está distribuído o dinheiro no mundo, de acordo com perfis de profissionais. Para explicar, ele desenhou esse aqui, ó. Eu fiz esse quadrante aqui. E aí, esse quadrante aqui que o Robert Kiyosaki desenhou, o que ele traz? Ele dividiu em lado esquerdo e lado direito. Olhando assim, né, gente? Lado esquerdo e lado direito. Do lado esquerdo do quadrante, quem a gente tem aqui em cima, né, Ju? Os empregados, né, e concursados. Ou seja, pessoas que são contratadas por uma empresa que tem carteira assinada, pessoas que têm um vínculo, né? Seja cargo público, um vínculo de emprego, né? Aqui embaixo a gente tem os autônomos ou donos de pequenos negócios, né? Autônomos, médico, advogado, nutricionista, pessoas que trabalham por conta e donos de pequenos negócios, que segundo Robert Kiyosaki, são negócios com em torno de 500 funcionários, se forem os tradicionais, né? Por quê? Porque todo mundo já ouviu falar que são os olhos do dono que engordam o pasto, né? E a gente sabe que um dono de um negócio, ele precisa estar presente, né? Para que as coisas, para que o negócio prospere, para que o negócio cresça, né? Eu mesma, no meu escritório de advocacia, se eu não tô lá, não é a mesma coisa, né? O desenvolvimento do trabalho. A gente tem que estar ali para ver se as coisas estão acontecendo da melhor forma, para ensinar os funcionários e tudo mais. Então, assim, do lado esquerdo do quadrante, empregados, concursados, donos de pequenos negócios, autônomos, as pessoas trocam o tempo delas por dinheiro. Ou seja, se elas trabalham, elas ganham dinheiro. Se elas param de trabalhar, o dinheiro para de entrar, né? Então, elas têm uma fonte de renda ativa, ou seja, que depende da ação de ela estar trabalhando para que o dinheiro entre. Né? Se eu tenho uma loja de roupas, se eu tô com a loja aberta e tô vendendo as roupas, eu tô ganhando dinheiro. Mas se a loja fechou por causa da quarentena, não tá mais tendo ação de vendas, o dinheiro para de entrar, né? Então, gente, isso aqui é uma fonte de renda ativa. Do lado direito do quadrante, quem é aquele que ele colocou? Donos de grandes negócios ou donos de grandes redes, né? Donos da rede, uma rede de farmácias, dono de uma rede de supermercados, né? Ou seja, donos de um negócio que já funciona sozinho. O dono não precisa estar ali presente para que a fonte de renda entre, né? E de investidores, seja investidor do setor imobiliário, eu tenho imóveis que eu coloco eles para alugar, recebo renda passiva todo mês desses imóveis, né? Mesmo que eu não trabalhe, mesmo que eu não faça nada, se o meu imóvel está alugado, todo mês a pessoa vai me pagar o valor do aluguel. Isso é uma fonte de renda passiva. Ou seja, desse lado direito do quadrante, as pessoas, donos de grandes negócios, investidores, desse lado direito do quadrante, as pessoas construíram renda passiva. Ou seja, elas trabalharam para construir um negócio que faz o dinheiro trabalhar para elas. E não somente elas trabalharem por dinheiro. Então, é um perfil, gente, de pessoas que constroem realmente uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo, uma liberdade geográfica. Ó, a Ju mostrando, ó. Só que, gente, sensacional, Ju, é isso aí. É porque tá os inscritos na tua frente, como tu tá na parte de baixo, né, da live. Daí Verdade. Ótimo. Pro pessoal printar, né? Isso. Então, assim, gente, o que o Robert Kiyosaki explicou? Que do lado esquerdo do quadrante, ali, empregados, concursados, autônomos, donos de pequenos negócios, as pessoas, elas trocam o tempo delas por dinheiro. Elas vão ter que trabalhar durante muitos anos e para poder conquistar uma liberdade, para poder se aposentar, né? E do lado direito do quadrante, elas têm mais liberdade. Só que olha o mais interessante que o Robert traz. 90% das pessoas do mundo está do lado esquerdo do quadrante. 90% das pessoas do mundo. Enquanto que somente 10% das pessoas do mundo está do lado direito do quadrante. Só que o mais interessante é o que, gente?
90% do dinheiro do mundo está distribuído entre apenas 10% das pessoas. Enquanto que somente 10% do dinheiro do mundo está distribuído entre 90% das pessoas. Então, o Robert, ele desenhou, ele explicou de uma maneira muito lógica, muito sensata, com muito sentido, como a má distribuição de renda, a má distribuição de riqueza, a desigualdade social, né? E eu, quando eu li esse livro, e segundo o Robert mesmo, em entrevistas que eu vi dele, a grande maioria das pessoas que quando leu esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, elas pensaram assim, ó, tá certo, eu já decidi que eu quero pular pro lado direito do quadrante, eu quero construir renda passiva, eu quero ter liberdade de tempo, eu não quero ficar a minha vida inteira trocando meu tempo por dinheiro para chegar no final da vida e receber uma aposentadoria mísera, que não vai me dar, não vai manter meu estilo de vida com qualidade para mim, né? Então, assim, o que acontece? Só que as pessoas pensaram assim, ó, para eu ser dona de uma rede de empreendimentos, eu preciso de um altíssimo investimento inicial, né? A gente sabe disso. Ou através de uma rede, através de uma plataforma online, de um Uber, de um Airbnb. Eu preciso de uma super ideia, né, para desenvolver uma plataforma dessas. E embaixo, investidores. Para eu ser uma investidora do setor imobiliário, né, amiga? Se eu quero ganhar aqui em Santa Catarina uma renda passiva de um aluguel de 4 mil reais por mês, eu preciso comprar um apartamento de pelo menos R$ 1 milhão, que depois de muitos anos eu vou pagar esse investimento inicial para depois começar a lucrar. Então é um alto investimento inicial. E a Bolsa de Valores a gente sabe que é uma renda passiva mais a longo prazo, né? E que também é de alto risco, porque oscila bastante. Então não é algo assim tão tangível. E outro livro que transformou tanto a minha vida como a da Ju, né? Porque eu sei que a gente é amiga, ela já compartilhou comigo. É esse aqui, né, gente, que é o negócio do século XXI, que ele explica sobre as diferentes formas de construção de renda passiva, ele explica sobre o modelo de negócios que a gente pode sim construir renda passiva, construir liberdade sem um alto investimento inicial, sem riscos, né? E, enfim, é um modelo de negócios tão inteligente que nessa situação que a gente vive hoje faz tanto sentido, né, amiga? Então, eu ia dizer que esse livro aí do negócio do século XXI foi muito engraçado quando eu comecei a ler, porque parecia que eu tava lendo um diário. Porque tu começa a ler ele e ele começa a explicar como era antigamente. Daí tu começa a ler e fala assim, realmente, na época do meu avô, do meu pai, era assim mesmo. Daí tu começa a entrar e ele começa a explicar como é que tá sendo na nossa geração. Daí tu fala assim, realmente, tô passando por tudo isso mesmo. E daí ele começa a te dar a visão de futuro, como é que vai ser o futuro pra isso. E daí tu olha e fala assim, não, realmente, isso faz muito sentido, né? Que ele fala em trabalhar em rede, em trabalhar em as pessoas se ajudarem, né? Em ser uma ajuda mútua. Porque hoje em dia esse mercado tradicional é um querendo puxar o tapete do outro, né? Exatamente, exatamente. Possíveis, inclusive. Exato, porque assim, ó, pra gente construir realmente uma riqueza, né? Primeiro que assim, se a gente só tem as nossas 24 horas no dia, mas no momento que a gente cria uma alavancagem, que a gente tem como alavancar essas horas, usar não só as nossas horas, mas as horas de outras pessoas e outras pessoas também crescerem com isso, é diferenciado, né? E não é algo impossível, né? A pessoa não precisa vir de uma família rica para poder construir isso, né? Qualquer um pode desenvolver isso, né? É a questão. A primeira coisa é ter vontade de querer mudar, né? Exato. Ter vontade de querer. A gente estava falando, a gente precisa saber onde a gente está. Onde eu estou hoje, quem eu sou hoje, o que eu estou fazendo hoje e o que eu quero me tornar. Mas daí eu vou estar disposto a executar coisas diferentes do que eu faço hoje já, para poder me tornar essa nova pessoa, né? A primeira coisa é buscar informação. Tu já sabe que tu tem que... Não é só a faculdade, a escola, as coisas que vão te trazer informação. Tu vai ter que buscar informação por conta. Então, tu vai ter que incluir leitura, incluir áudio, incluir vídeo na tua rotina do teu dia a dia. Senão, exato. Albert Einstein já dizia, né? Faça sempre... A maior ignorância do mundo, né? Resultados. Exato, a gente nunca vai ter. Exatamente. É aquela coisa. E a grande maioria das pessoas, né, Ju? A grande maioria das pessoas, elas pensam o quê? Elas pensam assim, ó. Tô com esse problema X, tô incomodada, não tô feliz e reclama. Só que elas não param pra pensar que, peraí, não adianta reclamar se tu não tá tomando nenhuma atitude para ter um resultado diferente, né? Que nem tu falou, o Albert Einstein já disse essa frase maravilhosa que faz total sentido. A maior ignorância é a gente esperar resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa, né? Ou tu é vítima da situação, ou tu é protagonista da tua vida. Né? Que nem ontem eu tava falando na live sobre espiritualidade. Ou tu vibra no medo, ou tu vibra na fé. Não tem como tu vibrar
na mesma coisa junto. Não tem como, porque são frequências diferentes. Então, Exato. ou tu vai ficar se vitimizando e, olha só, que horror, o que tá acontecendo, agora não posso trabalhar, não tenho dinheiro, não tenho o que fazer. Não, para de reclamar. Primeira coisa, começa a agradecer por tudo que tu já tem na tua vida e começa a se organizar para mudar essa tua realidade. Porque a mentalidade é o que vai construir a tua realidade. E assim, e a gente identificar uma dor e ter consciência de que depende de ti para mudar, isso é o principal, é que nem tu falou, é a aceitação, gratidão pelo que tu tem, gratidão por ter consciência disso e agora buscar ferramentas para mudar essa solução, para mudar essa situação, né? É exatamente isso, é exatamente isso. Eu mesma, assim. Obrigada! Eu não consegui, eu nem olhei, a gente, ela nem viu, a gente não viu os comentários. Né? Dá uma paradinha ali, dá uma olhadinha no que tá acontecendo. Senão a gente perde aqui o fio da meada também, né? Mas já mandando um beijo pra todo mundo. O fio da meada é um pulo, né, amiga? Exato. Bem isso. Mas é importante a gente ter essa consciência, né? De que a gente realmente precisa, né? Só depende da gente. A gente pode buscar informações, a gente pode mudar, a gente pode encontrar soluções para os nossos problemas, né? E parar de reclamar. Porque assim, ó, quanto mais a gente reclama, mais problema acontece. Isso daí é física quântica, espiritualidade, a tomada de consciência. O próprio nome da palavra já diz, né? Reclamar. É o quê? Clamar. Clamar é pedir. Reclamar, pedir reiteradamente. Então, tipo assim, ó. Vezes. Então, tipo assim, quando a gente reclama de alguma coisa, a gente tá pedindo mais disso. Então, para de reclamar. Toma consciência, ó. Tá ruim? Então vamos fazer o quê para mudar? Né? E comparar também com as outras pessoas, né, Nath? Porque senão as pessoas olham assim, mas olha só, aquela pessoa, ela tem tudo que ela construiu, porque ela é assim, assado. Não, cada coisa. Mas assim, todo mundo tem problema, né, amiga? Todo mundo pode, todo mundo tem condições, basta tu querer. Tudo na vida é vontade. Se tu tiver vontade, tu vai conseguir. Cara, eu conheço o pai da menina que mora comigo, a gente mora junto com a Karina Sauer, né? A gente vai fazer uma live sobre física quântica daqui a uns dias. O pai dela, ele não sabia nadar e ele aprendeu a nadar com 40 anos e ele bateu recordes no triatlo. Fez Ultraman. O cara, assim, ó, pra mostrar que é possível, não importa a idade que tu tem. O que importa é tu ter vontade de querer fazer alguma coisa diferente pela tua vida. Exatamente. Então, assim, é se inspirar nos resultados da outra pessoa, porque se ela consegue, tu também consegue. Mas não se igualar a ela, porque cada um tem a sua história, cada um tem sua essência. A gente só Exato. Porque a gente galgou todos os passos até chegar aqui. Entende? Exatamente. Isso que tu tá falando é sensacional, Ju. É sensacional. Porque, assim, e outra coisa, toda pessoa tem os seus próprios desafios, né? Por mais que... Aí tu vê assim, mas comigo aconteceu assim, eu sou assim porque a minha vida foi assim, foi assado. Mas aquela pessoa... que tá numa situação que tu vê, aquela pessoa tá com uma situação melhor. Aquela pessoa também teve seus próprios desafios, diferentes dos teus, mas são os próprios desafios dela, né? Exatamente. E ninguém é vítima, gente. A gente tem que ter autorresponsabilidade, que todo mundo tem seus desafios, os desafios têm que ser de a gente crescer. A gente tem que usar os desafios pra gente crescer, pra gente se reinventar, pra gente aprender e pra gente poder conquistar as coisas que a gente quer. Né? Eu já ouvi cada coisa desse daí. Imagina, já chegaram a me falar esses dias, mas é que tu veio de família rica, né, Nath? Como assim? Aqui quem é? Não tô sabendo dessa história. Sabe? Tem gente que fala isso. Mas é que assim, as pessoas, é mais fácil que às vezes algumas pessoas estão numa situação que elas estão incomodadas e elas pensam assim, mas aquela pessoa lá já teve uma vida mais fácil. Mas não é. Todo mundo tem seus desafios e esses desafios têm que ser uma ferramenta para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente alcançar nossos resultados, para a gente aprender, né? Então, que a gente tenha essa consciência, as pessoas, né? Elas estão muito acostumadas a julgar, né? Elas julgam o outro o tempo todo. Elas não param para prestar atenção nelas, em focar nelas. O que eu posso fazer para me tornar, então, aquilo que eu tenho inveja, né? Que também inveja é outra coisa muito feia. Exatamente. Exatamente. É aquela coisa, né? Substituir a inveja pela admiração, né? Poxa, pra que tem inveja da pessoa? Força pra te também conquistar. Exato. Poxa, ela conseguiu, então eu também consigo, eu também posso, né? Vou fazer o que tem que ser feito para poder realizar isso, para poder conquistar isso. Isso é outra coisa importantíssima, né? A autorresponsabilidade. Meu Deus, depois que eu comecei a ter mais consciência sobre isso, sobre a autorresponsabilidade, que tudo depende de mim. Se eu tenho problemas, eu tenho que aprender a lidar com eles, que eu tenho que usar eles para me fortalecer.
poxa, não existe vítima, né? Não existe. E é que nem tu falou, tu escolhe, tu quer ser vítima ou tu quer ser protagonista da tua história, né? Vencedor não é vítima. Não existe vencedor que seja uma vítima. Não. E outra, né, às vezes a gente tem que se submeter, que nem a gente tava falando antes, até que eu ia comentar no fim, eu acabei passando, mas que a gente falou assim, hoje a gente já tem uma liberdade um pouco maior de poder trabalhar de casa, né? Ninguém tá milionário aqui nem nada, mas a gente tá construindo e tá podendo trabalhar mais de casa, ter os nossos horários, né? Antes a gente tinha que cumprir horário certinho, né? E hoje em dia a gente tá mais livre. Mas antes, até a gente chegar nesse estar mais livre, a gente teve que trabalhar dobrado. Com né? certeza. Então, assim, às vezes a gente tem que aceitar também a situação que a gente tá e entender que às vezes a gente vai precisar se esforçar um pouquinho mais para poder subir aquele degrau, sabe? Então, a gente sobe um pouquinho do degrau e observa tudo que a gente conquistou. Daí sobe mais um pouquinho, observa para poder aprender também com tudo que a gente já alcançou. Então, são etapas e cada um vai ter a sua etapa, a sua própria, de acordo com a sua própria consciência, né? A gente vai, aos pouquinhos, vai conquistando e vai transformando a nossa vida. Só que já existem ferramentas e novas formas de poder fazer isso na nossa vida. E exatamente. É bem isso. Focam só no problema, né? Elas ficam mas existem soluções. A gente conhece bem, né? Várias soluções. A gente vive essas ferramentas que trazem soluções, eu e a Ju. E até depois, quando vocês quiserem ter mais informações, né? Vocês sabem que vocês podem encontrar com a gente, né, Ju? Mas as soluções estão aí. E a gente quer compartilhar com vocês soluções, né? Para os nossos problemas. O mundo está mudando. E não vai voltar. Não vai voltar a ser o que era antes. Não vai voltar. Eu tô escutando muita gente falando, né? Ai, eu tô ansioso para que volte a ser como era antes. Mas não vai voltar. Não vai mais ser. A gente tem que se reinventar. Não vai mais ser como antes. Tá? Até a gente tem que se reinventar. Eu ouvi esse termo. Ai, tô louca que volte as coisas a ficarem normais. Eu olhei pra pessoa assim, mas tu tava achando que as coisas estavam normais? Porque pra mim não estava normal. Desde criança eu me perguntava por que as coisas estavam andando para o caminho que estava andando. Porque não estava normal do jeito que estava. Não estava justo com as pessoas do jeito que estava. Não estava confortável e feliz do jeito que estava. Nem para nós, nem para a natureza, nem para os animais. Não estava normal. Agora, quem sabe, com o novo conceito que as pessoas vão começar a ter, quem sabe comece a caminhar para um mundo que seja mais normal. Mas não estava normal. E não vai voltar a ser como era antes. Vai e assim, as novas estruturas. Novas estruturas. E essas estruturas vão ser muito melhores. Isso, muito melhores. Tem que entender que quando vem de Deus. E quando vem de Deus, vem para melhorar. Não vai ser pior. As pessoas ficam e daí ficam sendo bombardeadas com informações políticas e não sei o que, e é guerra disso, e é desespero disso. Cara, foca em ti. E outra questão. Conforme tu vai melhorando, tu vai ajeitando, tu vai transformando as pessoas ao teu redor, porque tu vai tendo informação, tu vai se transformando, tu vai virando um exemplo para elas. E daí, aos poucos, todo mundo vai se transformando. E se todo mundo se transformar, melhorar a consciência, melhorar a forma de ser, melhorar o estilo de vida, melhorar a mentalidade, melhorar como um todo, né? Todo mundo melhora. Exato. E assim, Ju, é aquela coisa, as pessoas estão ansiosas, pensando, eu tô louca que volte ao normal, como era antes. Só que eu te pergunto uma coisa. Como é que estava antes? Tu ouvia mais agradecimentos ou mais reclamações, Ju? Reclamações, né? Porque reclamações. É aquilo que tu falou. Tudo. De tudo. E aquilo que tu falou. Sempre a culpa é do outro, a culpa é do governo, a culpa é do vizinho, a culpa é do namorado, a culpa é do melhor amigo. Nunca é a tua culpa. Exatamente. Todo mundo reclamando de tudo, sendo feliz só no final de semana, né? Contando os dias dos horários para sexta-feira. E aí o que acontece? As pessoas querem aquilo por quê? Por quê? Porque elas já estavam acostumadas com aquela situação. Elas estavam na zona de conforto. As pessoas estavam com a corrente nos braços, a chave ali do lado e pensando assim, ai, que vida triste, que vida ruim. Mas é só tirar as algemas, né? E aquela coisa, eu não vou falar palavrão, né? Mas tem várias pessoas que dizem assim, tá sentada em cima da merda e tá dizendo, reclamando do cheiro, mas dizendo, aqui pelo menos tá quentinho. Essa eu nunca tinha ouvido, adorei! Muito boa, muito boa. A zona de conforto. É a zona de conforto. As pessoas estão acostumadas com aquela situação, elas não estão felizes, mas estão acostumadas, porque aquilo é o normal para elas.
mas elas não entendem que depois que elas saírem dali, que elas ultrapassarem a zona de conforto delas, vai dar medo sim, é medo do desconhecido. Tudo que é diferente, que é desconhecido, dá um medinho. Mas depois que a gente ultrapassa essa fronteira do medo, depois que a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vê que o nosso potencial é muito maior, a gente vê que a vida pode ser muito melhor. Então, eu encorajo demais vocês. Eu costumo dizer que as pessoas não são árvores, que as pessoas acostumam, né, a ficar paralisadas como uma árvore. Então, assim, ó, tu não é uma árvore, tu pode andar e transformar a tua vida, mas tu tem que ser como uma árvore no sentido de manter as suas raízes, né, manter a sua essência, manter a tua humildade pela história que tu vem construindo. Então, assim, mas ser livre, não ser preso como uma árvore, porque a árvore tá ali, né? Ela tem que ficar naquele lugar. A gente não precisa ficar naquele lugar pro resto da vida. Exatamente, exatamente isso. E assim, claro que dá medo. Eu mesma na minha vida, né? Eu era concursada, né? Aquela coisa, tava numa zona de conforto, tava com uma remuneração boa, tava com aquela estabilidade. Só que eu não tava feliz. Eu tava pensando que a vida não era só aquilo, né? E eu tava incomodada e eu via assim, o ano passava tão rápido. E ia fazer aquela retrospectiva, pensar, poxa, esse ano foi igual ao ano passado. Será que a vida vai ser. O resto da minha vida vai ser sempre assim, né? E então, assim, óbvio que eu fiquei com medo de abdicar do meu cargo público, não receber mais a minha remuneração para explorar um mundo novo, né? Com mais liberdade, com mais realização. Fiquei com medo. Mas depois que a gente enfrenta esse medo e a gente vê que o mundo depois saindo da nossa zona de conforto é muito melhor. Eu encorajo todo mundo a sair da sua zona de conforto, conhecer novas oportunidades, novas ferramentas, né? Hoje a gente ainda quis... Daqui a pouco vai acabar nosso tempo, né, amiga? Mas assim, ó, hoje a gente quis ainda trazer mais informações assim, de uma forma geral, para a gente tomar consciência de educação financeira, de empreendedorismo, de estilo de vida, das plataformas que existem por aí, né? Mas assim, o primeiro passo é a gente identificar e tomar consciência de pequenas coisas que vão fazer a gente direcionar, né? Nós termos um olhar direcionado para soluções que existem, né? E fazer o que a gente ama, né? O que satisfaz a nossa alma. Exato. Porque senão, assim, às vezes a gente acaba trabalhando em empresas que a gente não gosta. Que nem eu, imagina, gente, há anos atrás, eu não vou citar a empresa, né? Mas, tipo assim, pô, era uma coisa que obviamente não faz sentido. Eu não tinha por que sustentar aquilo, era uma energia que não cabia.